Valeu, torcedor! Obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho aqui com o nosso canal, gurizada. Se tu ainda não for inscrito, já vai te inscrevendo, já vai deixando o teu like, porque neste vídeo nós vamos falar sobre o jogador que o Renato pediu. Aliás, o jogador não. O jogador para a posição. A posição que o Renato queria que o Grêmio reforçasse e vai continuar querendo, porque a direção não encontrou. Vamos falar ainda, gurizada, sobre a cirurgia de Pedro Jeromel. A cirurgia aconteceu nessa sexta-feira e eu vou te explicar aqui o que aconteceu direitinho. E vamos falar ainda sobre o time de hoje, claro. Qual é a provável escalação de hoje? O que a gente conseguiu entender dessa partida e o que o Renato está planejando para hoje à noite. Bora falar sobre isso? Valeu, torcedor. Olha só, vamos falar então sobre a partida de hoje à noite, porque uma partida super importante que o Tricolor pode acabar até na liderança, dependendo de alguns resultados. Então, uma partida que... Gente, assim, ó, esse campeonato brasileiro tá muito trocação de pontos. O time que ganha de fulaninho lá, perde pra ciclaninho aqui, pelo menos essas duas primeiras rodadas aí, essas primeiras 3 rodadas, aliás, foi assim. Então é importante o Grêmio ficar de olho, ficar esperto com o que tá acontecendo, se manter na parte de cima da tabela, porque ali na frente a gente não sabe como é que vai acontecer as coisas, né? Até porque, para garantir vaga para Libertadores do ano que vem, nós temos que estar na parte de cima da tabela. Então é importante. Ah, Diogo, tu não quer que o Grêmio seja campeão da Libertadores? Pelo amor de Deus, não é isso. Diogo, tu não quer que o Grêmio brigue pela Copa do Brasil? Não é isso. Mas se as coisas acontecerem de uma forma que a gente não queira, a gente estando na parte de cima da tabela já fica mais fácil de ali na frente a gente garantir a nossa vaga pro ano que vem. Então é um planejamento que tem que ser feito já desde, né, no Campeonato Brasileiro pra gente acabar não se perdendo ao longo do caminho aí. Então, olha só, pra partida de hoje, gente, o Renato ele deve preservar alguns jogadores que tem numa sequência muito grande. Vamos lá, vamos colocar aqui, Kahneman. Kahneman é um jogador que o Grêmio está muito preocupado. Por que o Grêmio está preocupado com o Kahneman? Já perdeu o Jeromel. O Kahneman hoje é a grande estrutura da nossa zaga. Né? Tu imagina perder o Kahneman hoje. Já perdemos o Jeromel. Tu imagina perder o Kahneman. Então o Grêmio tem uma preocupação com a sequência de jogos do Kahneman. O Kahneman foi um leão, foi um gigante contra o Estudiantes. Gigante. Então, assim, ó, não se surpreendam se o Grêmio acabar poupando o Kahneman. Outro jogador, Vija Sante. Tem numa sequência gigante de jogos. Gigante. O Cristaldo é outro jogador. Só que no caso do Cristaldo, não tem substituto. Diogo, mas e o Natan? Não, nem termina. Nem termina. Natan Pescador, não. Nem termina. Então, não tem substituto pro Cristaldo. Então, assim, ó, são jogadores que... Ah, outro jogador. Não vamos muito longe. O João Pedro. É outro jogador que tem uma sequência grande. E o João Pedro, infelizmente, a questão física dele, embora ele se doe muito em campo, seja aquele baita lateral e pá, ele não aguenta uma sequência gigante. O ano passado, o Renato revezou muito entre Fábio e João Pedro, porque o João Pedro estava quase no limite de estourar muitas vezes, em sequências pequenas. Então é um jogador que precisa ter atenção também. Então hoje, o jogo deverá ser de preservações. Preservações. Hoje nós podemos montar uma equipe tendo Marquezin, Fábio, Rodrigo Eli, Kahneman eu vou colocar, mas olha, eu não sei se o Kahneman vai pra partida, tá? O Zé Guilherme vai pro lado, né? O Dodi, o Duqueiroz, poderemos ter ali, Cristaldo, é o único que nós temos, infelizmente, mas é um jogador que precisa ter atenção também. Natan Fernandes, o Gustavo Nunes, perdão, e lá na frente o JP Galvão. É uma possibilidade de equipe. Por que possibilidade? Porque o Soteldo é outro também que tá voltando de lesão. Então precisa ter uma atenção com ele. Já veio de um jogo contra o Estudiantes, embora não tenha jogado toda a partida. Então, assim, ó, a gente precisa ter uma atenção com esses caras aí, porque Deus o livre perder esses caras. São a estrutura do time. Estrutura do time. E nessa sequência de lesões que nós temos aí, é preocupante. É preocupante. Então, o jogo às 21 horas lá em Salvador, diante do Bahia. O Bahia que deve ter o Marcos, o Arias, Gabriel Xavier, o Victor Cuesta e o Luciano Juba, o Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Caule e o Everton Ribeiro, o Ademir ou o Biel e o Tassiano, a equipe então do técnico Rogério Ceni. A arbitragem fica por conta do Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA de Santa Catarina, auxiliado pelo Thiago Americano Labis e pelo Henrique Neu Ribeiro, também de Santa Catarina. O VAR, aliás, vai ser o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Beleza, gurizada? Vamos falar sobre Pedro Jeromel, então? Porque o Jeromel, como todo mundo sabe, teve uma fratura, né? Aqui nessa parte do braço aqui pra gurizada que não se achou na nota do Grêmio, que é uma nota bem com termos
complicados, mas é uma fratura que aconteceu nessa parte do braço aqui, ó. O Jeromel, ele relata que foi pisado, que houve um pisão nessa parte do braço dele aqui. Até hoje não encontramos nenhuma imagem, né, infelizmente, que pudesse provar até uma possibilidade de erro de arbitragem, mas enfim. Questão que o Jeromel agora passou por cirurgia nesta sexta-feira, ele vai ficar um tempo parado, o Grêmio não coloca prazo para a volta do jogador, mas a recuperação deve beirar ali os 60 dias. Isso nós estamos falando dia 27 de abril, 27 de junho. 27 de junho faltariam 3 dias para o encerramento do contrato do Pedro Jeromel. E aí, vai renovar? A grande expectativa é que vá renovar sim. O Grêmio deve renovar o contrato com o Jeromel. Afinal de contas, nessa temporada ele vem sendo bastante importante, ele vem atuando bastante. Embora eu seja da turma que defenda que o Grêmio precisa contratar um cara para ser o substituto do Jeromel, para poder daqui a pouco até revezar com ele já essa sequência de jogos. Mas, enfim, o Jeromel vem jogando e provavelmente vai ficar até o final do ano. O Jeromel, a sequência dos anos dele aqui, a gente teve assim, ó, 2019 ele fez 43 partidas, 2020, 32 jogos, em 2021, 35 partidas, 2022, ele fez, deixa eu ver, 46 jogos em 2022. 46 jogos em 2022, olha só que coisa. Em 2023, infelizmente, por conta da sequência de lesões e tudo mais, ele fez 6 partidas. E nesse ano, ele só não jogou, foi o jogo contra o Caxias, contra o Inter, né? Foram poucos jogos, até não achei aqui, mas foram poucos jogos. Na estreia contra o Caxias, no Gauchão, ele não jogou porque ele tinha quebrado o dedo no treinamento. Aí depois no Grenal ele não jogou. Depois ele teve uma sequência que ele teve uma lesão grau 1. Até o Grêmio nem chegou a informar a lesão naquela época, ali foi finalzinho de março ali. Ficou ali cerca de 2, 3 semanas parado. Mas é isso aí. Então o Jeromel deve renovar o seu contrato sim, passou por cirurgia ontem, 2 meses de recuperação, até porque senão ele não vai atuar mais. O encerramento da sua carreira seria, infelizmente, com lesão. Então o Grêmio não quer isso e claro que para a imagem do jogador também não é legal. Beleza? Gurizada, vamos falar de mercado então. Eu prometi e vou dizer para vocês a posição que o Renato pediu e que a direção não conseguiu contratar nessa janela. E é justamente o que a gente estava falando no início do vídeo. Para quem? Qual a posição que nós não temos um substituto? É isso mesmo. É isso mesmo. Meia. O Renato pediu para a direção focar os esforços em um meia nessa janela que fechou agora no dia 19. O Renato queria, né, na verdade, e vai continuar querendo, né, que o Grêmio procure um meia substituto para o Cristaldo, justamente por conta da sequência de jogos do atleta. A questão é, o Grêmio não encontrou. Segundo o que se ouviu do Grêmio, existe uma escassez no mercado de meias, de bons meias, e por isso o Grêmio acabou não fazendo a contratação desse cara. E claro, para contratar um meia bom, precisa abrir os cofres, e como o Grêmio não tinha intenção de fazer gastos nessa janelinha agora, essa janela doméstica, o Grêmio acabou não contratando. Mas o Renato está preocupado com a questão de meias justamente por conta da sequência de jogos do Cristaldo. Agora com a chegada do Edenilson, pode ser que daqui a pouco o Edenilson atue por ali, pode ser. Não é a tendência é que o Edenilson faça aquele segundo volante, aquele meia aberto pela direita, enfim, mas ele pode quebrar um galho ali na do Cristaldo. Mas a questão é que o Renato está preocupado com a sequência de jogos do Cristaldo justamente por conta dessas consecutivas lesões que a gente vem tendo aí no elenco. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau.